Oi, gente! Meu nome é Déia Freitas, eu sou a apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo de podcast adaptado em Libras para o YouTube. Então, você também pode ouvir esta mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Além das histórias gratuitas, a gente tem uma assinatura de R$10 mensais com mais de 150 histórias inéditas aí disponíveis para você. Assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a sexta-feira, você ajuda a gente a continuar com este trabalho de transformar as histórias em Libras para que as pessoas surdas também tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu vou deixar o link da assinatura aqui na descrição do episódio. Se inscreva no canal, já deixa o seu like aqui na história e avisa todo mundo que agora estamos no YouTube. Ficção da realidade. Oi, gente! Cheguei para mais um episódio do quadro Ficção da Realidade. E hoje eu não tô sozinha, meu publi. Quem está aqui comigo hoje é a Imagem Filmes e o filme A Suspeita, estrelado por Glória Pires e que estreia amanhã em todos os cinemas do Brasil. O filme é um suspense investigativo que aborda temas importantes como Alzheimer e a presença da mulher na polícia. Eu assisti e amei. Então vamos lá. Vamos de história. Gente, esse filme tá fresquinho na minha cabeça, acabei de assistir. E é a história da Lúcia. A Lúcia é uma comissária de polícia que tá aí num último caso. Depois desse caso, ela já vai se aposentar, porque o filme já começa com a gente sabendo que ela descobriu que tem Alzheimer. E tá muito no começo ainda, só que no caso dela, a doença tá evoluindo meio rápido. Então ela tá nesse último caso, que é aí de um criminoso, tal, grandão. E ela e o parceiro estão ali investigando, colocando umas escutas e tal. E numa dessas, de colocar escuta, ela descobre um esquema dentro da própria polícia. E esse esquema é contado aí por esse criminoso. Ele tá ali falando isso numa das escutas com alguém. E aí a Lúcia, como ela tá perdendo a memória, tudo que ela precisa fazer durante o dia e tudo em relação ao caso, ela escreve. Então ela chega em casa, ela digita e ela grava muitos áudios e escreve muito no computador. Então até os remédios que ela precisa tomar, ela tem que ter alarmes no celular para poder aí saber o que ela tem que fazer durante o dia. Coisas básicas. Como ela descobre alguns podres da polícia, ela é implicada no esquema. Ela não pode mais confiar na memória dela. Ela não pode mais confiar em ninguém, porque o esquema acaba que está dentro da própria polícia que ela trabalha. E aí, numa dessas, ela vai dar um depoimento na corregedoria de polícia e quem tá ali na corregedoria é uma moça que foi aluna dela. E aí ela dá o depoimento e ela tem ali uns lapsos de memória dessa coisa que aconteceu, que eu não vou contar aqui, porque senão eu vou dar spoiler. E aí ela vai pro banheiro lavar o rosto e tal, e essa policial vai atrás dela, essa policial da corregedoria, e meio que conta pra ela que estão armando pra ela. De uma maneira lá X. E a Lúcia percebe que realmente ela não pode contar com mais ninguém dentro da polícia. E ela continua investigando esse cara que é o criminoso. Por que ele tá querendo contar esses esquemas aí da polícia? Porque ele tá querendo sair do crime. Porque ele se apaixonou por uma moça e essa moça tá grávida. E isso é uma das coisas que sensibilizou muito a Lúcia. A Lúcia se dedicou a vida toda à carreira dela profissional e ela deixou de lado essa questão de casar e ter filhos. E isso é uma coisa que ela se arrepende. Ela fala isso uma hora, né? Então, quando ela vê que
a esposa do bandido tá grávida e ele tá querendo sair do crime. Por causa disso, para ter uma vida nova, ela resolve, além de investigar esse esquema de corrupção, ela resolve dar uma força pro cara, para ele sair do crime e entregar para ela todas as provas. Porque esse cara, ele tenta entregar as provas que ele tem da polícia, mas não vai dando certo. E aí a Lúcia tem um tio que é padre. E numa das cenas, ela chega em casa, ela mora num prédio e ela tenta entrar em outro apartamento. Ela esquece qual é o apartamento dela naquele prédio, ela não lembra de jeito nenhum o número. E aí ela começa a ficar desesperada, a vizinha abre a porta, né, daquele apartamento que ela tentou entrar e tal, e pergunta se ela quer ajuda. Ela fala, ah não, desculpa, eu tava distraída, errei, mas na verdade ela não lembra. E aí ela tem assim um lampejo ali, e ela desce, vai até o térreo, pega ali a correspondência, até achar uma correspondência com o nome dela, que tenha o número do apartamento, para ela poder entrar na casa dela. Então já tá nesse ponto o negócio, né? E quando o filme começa, ela tá numa festa de buffet infantil. Ali naquela festa eu já saquei muita coisa, já fiquei com ódio, enfim. Não vou dar spoiler. E aí a história vai evoluindo para que a Lúcia consiga se inocentar, né, nesse caso, e consiga também prender os policiais corruptos ali e ajudar o cara, que é o bandido lá, a sair do crime e contar tudo que ele sabe. E a única pessoa que ela pode contar é aquela Luna que ela tinha, que agora trabalha na corregedoria. Então o filme vai assim, é um filme muito bom. Gente, é Glória Pires, né? Não precisa nem falar nada, ela tá assim, maravilhosa. Ela é o filme todo, do começo ao fim, tudo gira realmente em torno ali da história dela e de como ela lida com a doença, assim, né? Os recursos que ela tá criando para poder conseguir trabalhar ainda e depois deixar alguma memória dela, né? Que ela fala que tudo que ela quer é ter a aposentadoria dela em paz e, tipo, limpar o nome dela, né, na polícia, porque foram criadas ali várias dúvidas e tal. Então é um filme muito bom, eu gostei bastante, e Glória Pires, né, gente, não tem nem o que dizer. E pra minha felicidade, a Glória tá aqui pra falar pra gente como foi interpretar um personagem aí que tava ali no começo do Alzheimer. Então agora a gente vai ouvir quem, gente? Glória Pires. Interpretar essa personagem, a Lúcia, do filme A Suspeita, foi um momento de aprendizado, mas também de muita reflexão sobre as minhas próprias memórias, sobre a minha própria história. A personagem chegou para mim. Aliás, eu acho que os personagens escolhem a gente, porque essa personagem chegou para mim nesse momento, é uma fase nova na minha vida, e eu também, de alguma forma, tenho questionamentos semelhantes aos da personagem. Claro que ela tem uma condição de saúde que é um complicador, né? Que demandou muita pesquisa. A gente teve a sorte de ter um livro que nos guiou, que justamente a pessoa que escreveu, ela foi diagnosticada com Alzheimer cedo. É uma doença ainda de difícil diagnóstico, porque, em geral, ela se manifesta com pessoas já mais velhas, então, muitas vezes, é difícil de ser identificado como Alzheimer. E quando a pessoa é jovem, antes dos 50 anos, é mais difícil ainda esse diagnóstico. Então, foi para mim sempre é um aprendizado. Encontrar um personagem sempre é um momento de enorme aprendizado, né? Porque esse mergulho, a essa aproximação da realidade que a personagem está vivendo, e isso acaba sempre me levando a conhecer outras questões, a identificar outras questões, mas não deixa de ser um processo de autoconhecimento também. E foi isso que eu vivi durante esse 1 mês de filmagem, interpretando a Lúcia.
Gente, socorro, a Glória falando no meu podcast, sabe? Tô emocionada. Então é isso, gente. A Suspeita estreia amanhã, 16 de junho, em todos os cinemas do Brasil. Assistam, comentem lá no nosso grupo do Telegram. Filme com a Glória Pires não tem nem o que dizer, né? Tá maravilhoso. Um beijo, gente, e eu volto em breve. Ficção da Realidade é um quadro do canal Não Inviabilize.